nós desenvolvemos a força, nós desenvolvemos a coragem, fortalecemos a nossa musculatura espiritual, né? A nossa inteligência emocional, a nossa inteligência moral, e as coisas então tendem a ficar um pouco mais leves, né? Um pouco mais tranquilas. Ao contrário disso, se permitindo conduzir uma vida apenas voltada, presa, escravizada nos conceitos puramente materiais, puramente terrenos, acreditando que toda a felicidade, toda a essência, todo o sentido da felicidade está tudo aqui no gozo das coisas da terra, né? Não entendendo o valor dos princípios, o valor do progresso dos sentimentos, dos ideais, daquilo que vive dentro de nós. Então, passa a ser um caminho equivocado, né? O tema que nós escolhemos nessa noite para essa reflexão, queridos amigos, é justamente essa questão relacionada com a paz, né? Então, o título da nossa fala é A Paz no Mundo Começa em Mim. Vivemos dias difíceis no contexto do planeta, né? Onde os noticiários sempre chegam apresentando as notícias, né? As imagens, os acontecimentos dessas guerras, desses conflitos no mundo. E o que a gente mais ouve nos noticiários é aquilo relacionado, por exemplo, à Rússia e à Ucrânia, mas é sempre importante a gente lembrar que não são esses únicos espaços no território do planeta que convivem com os conflitos, com invasões e com guerras, né? Nos últimos anos, se a gente para pesquisar, por exemplo, a gente vai ouvir falar de Burundi, é, Serra Leoa, Afeganistão, Síria, enfim, tantos outros locais no planeta onde acontecem, até hoje ainda acontecem guerras civis, né, locais na África, por exemplo, tantos outros locais, onde as guerras, os conflitos, a violência, a falta de paz, né, ainda consome corações humanos e consumindo, então, alegrias e felicidades das relações humanas, né? E onde há a falta dessa paz, logicamente que nesse lugar invade esses acontecimentos tenebrosos, violentos, desumanos, né? Em que faz com que a criatura humana, a criação divina, mas que se distancia da vontade do Pai Celestial, que sempre é o bem, é o amor. E também saindo desse campo exterior, por exemplo, quando se fala em paz, se fala em guerra, é sempre muito importante a gente atentar por essa questão da paz muito próxima de nós, as guerras que existem em torno de nós e as guerras que existem dentro de nós. O médium Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo Franco, ele na década de 90, ele cria um movimento, né, chamado Você e a Paz. Esse movimento, ele acontece anualmente em dezenas de cidades no Brasil e também em muitos outros países, cidades de outros países também, que era um dia de uma conclamação, uma movimentação, um engajamento em torno desse ideal, dessa necessidade da paz. Quando perguntado para ele o que movia a fazer esse movimento, né, ele respondeu que era uma reunião para que as pessoas reflexionassem sobre a paz pessoal, sobre a paz no lar, a paz no trabalho, a paz no grupo social, a paz na comunidade. Então, se a gente para pensar, né, quantas guerras, conflitos, invasões acontecem nesses agrupamentos familiares, sociais, nas comunidades. Quanta violência, né, nas redes sociais, né, onde as pessoas ali, ao apresentar uma ideia, uma opinião, muitas vezes descambam para discussões afloradas, agressivas, demonstrando essa sombra, né, como a Priscila leu na mensagem de início, fala sobre
a questão de nós trazermos ainda dentro de nós sombras nos nossos corações, nos nossos sentimentos. E essas sombras, né, que a mensagem fala, justamente trata dessas questões do orgulho, da vaidade, do temperamento exacerbado, descontrolado, das fugas, né, existenciais, enfim, tantas outras questões. Então, esse movimento, Você e a Paz, porque ele chama atenção para mim, para você, para todos nós, é você e a paz. Como está a paz dentro de mim? Essa é a grande reflexão que a gente precisa sempre estar fazendo para nós mesmos, né? Como que eu estou? Então, se a gente fez essa pergunta, você já passou por essa situação de que uma palavra, algo que alguém falou para você, fez com que a sua paz fosse roubada? Já aconteceu em que uma ansiedade por um futuro que não chegou ainda, e ainda não teria a possibilidade daquilo acontecer, mas essa ansiedade por esse pretenso, esse futuro que talvez não exista, tirou naquele momento a sua paz, roubou a sua paz? Uma ingratidão, uma ofensa, algo que alguém disse em algum momento da nossa vida, teve essa capacidade de roubar a nossa paz. Então, quando a gente faz esse raciocínio, né, esse exercício que cada um de nós é convidado sempre a fazer, quando a gente estuda as obras espíritas, a gente encontra a resposta que, às vezes, muitas das vezes, nós já perdemos a paz diante dessas situações diárias, desafiadoras, no mundo das relações com o outro e também das relações conosco mesmo. Então, essa ideia da paz precisa ser algo que sempre deve ser trabalhado, exercitado, como o Divaldo falou, a paz pessoal dentro da gente. O que tem me causado essa perca da paz? Por que eu, diariamente ou rapidamente, perco essa paz diante dessas conversas, diante daquilo que eu leio, daquilo que eu vejo no outro? Mas por quê? Então, um tema que é sempre muito, em muitas obras, né, nas obras básicas, nas obras do Chico, do Divaldo, na prece, na mensagem que a Priscila leu, fala do orgulho. Quando a gente vê tantas passagens nas obras tratando dessas questões, às vezes fica algo assim distante, muitos pensam assim, nossa, mas o que será esse orgulho que tanto se fala? E os espíritos, então, justamente tratam que o orgulho é essa mazela, essa chaga da humanidade, porque ele bloqueia. O orgulho impede que o indivíduo reconheça as suas fraquezas, perceba, reconheça o seu tamanho, a sua necessidade, a sua condição, e ele se vê de forma equivocada, fictícia, inexistente de uma outra questão. Perde a noção de si mesmo, perde a noção de compreender também o outro nas suas dificuldades, por que o outro se apresenta assim, reage dessa forma, e não percebendo isso, não quer compreender, não quer perdoar, não quer se relacionar com o outro, desde que o outro não pense igual a ele. Para mim me relacionar bem com o outro, quero que esse outro, que essas pessoas que estão próximas, eles têm que aceitar o que eu penso e o que eu falo como uma verdade. E isso torna esse distanciamento da paz, né? Porque é justamente essa questão de a gente exigir que as pessoas ao meu redor sejam iguais a mim, iguais ao que eu penso, o que eu quero que seja feito, né? A paz pessoal. A paz no lar, né? Também Divaldo fala sobre essa paz no lar. Imaginemos, né, a possibilidade, o acontecimento de tantas guerras dentro dos lares, dos redutos familiares, né? Às vezes uma frase, uma palavra, um tom de voz, um semblante carrancudo, fechado,
produzindo uma palavra que fere, que machuca, movido por esse sentimento de orgulho, de imposições, sem se atentar por essa riqueza, por esse valor das relações humanas, né? E o quanto isso nos faz bem, manter boas relações, né? Mesmo que o outro não pense igual a mim, eu posso dizer com calma, com prudência, sem agressividade, mas sem raiva, olha, eu não concordo com isso. Se você quer conduzir assim, mas eu não concordo, eu acho que isso não está certo, né? E, e também a paz nos lares, porque quantas relações rompidas ao longo do tempo por falta dessa paz, por falta de alimentar esse sentimento de paz. Existe uma música, né, a gente estudando sobre esse tema, existe uma música do Nando Cordel que fala sobre a paz, e é muito comum os artistas das poesias, das músicas, eles trazerem letras, palavras que revelam a realidade universal. Nessa música, Paz pela Paz, o Nando Cordel fala isso. Ele diz assim: a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço o bem a meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Olha a verdade que tem nessa música. Chegou a hora da gente construir a paz. Mas se a gente percebe que as pessoas ao redor de mim não têm paz, como que eu vou fazer? Eu preciso construir a minha paz. A paz no mundo começa em mim. A forma que eu tenho de auxiliar na construção da paz, no convívio, nas relações humanas, seja na família, seja no trabalho, seja no grupo social, é produzindo a minha paz. Muitos de vocês já ouviram essa história, esse conto de um rei sábio que ele lançou numa comunidade, num reinado, uma espécie de um concurso, né, muitos centenas de anos atrás, de que ele gostaria de ver uma pintura, um quadro que registrasse a paz perfeita. E ele daria um prêmio muito valioso para quem trouxesse a melhor obra. E dezenas de pintores da região, daquele reino, eles levaram pinturas, né, que tratavam da paz perfeita. Esse rei, ele observou todas essas obras e duas obras ele selecionou para o final. Uma dessas obras, ela tinha um lago cristalino. Esse lago refletia um céu azulado e um sol reluzente, nuvens brancas. E haviam cisnes que deslizavam sobre esse lago. Era uma imagem perfeita. O outro quadro era uma montanha escarpada, cheia de pedras. Não havia verde, não havia flores. Havia nuvens escuras, tinha uma chuva torrencial, com chipas de relâmpago, uma cachoeira retumbante, água, um vapor de água imenso, intenso naquele quadro. E naquela montanha escarpada havia um pequeno arbusto com um ninho, onde ali estava deitado placidamente um pássaro. E o rei, então, escolheu essa segunda pintura. E ele disse que, para ele, naquele momento, aquela segunda pintura, ela revelava o sentido maior da paz. Porque mesmo diante daquele temporal, daquela chuva, daquele aguaceiro, daquela cachoeira intensa, daquele barulho, daquele ruído, aquele pássaro que estava lá no seu ninho, ele estava tranquilo lá. Mesmo diante de todo aquele barulho, daquele ruído, ele mantinha ali a sua paz. Então, essa mensagem que esse rei quis passar para as pessoas daquele reino, e é uma mensagem muito importante, é justamente isso. Na nossa existência, mesmo que na nossa vida aconteçam situações difíceis, turbulência,
problemáticas, desafios, sofrimentos, é preciso que cada um invista em manter a sua paz. Eu posso não causar, não provocar, não conseguir transformar as coisas ao meu redor, porque elas não estão nas minhas mãos. É preciso que a gente entenda. É como o agricultor, né? Ele faz toda a sua parte. Prepara o terreno, escolhe a melhor semente, né? O adubo, faz a preparação, observa as fases, né? O inverno, o verão, enfim, a fase ideal para o plantio daquela planta. Mas depois mesmo que o agricultor faz toda a sua parte, todo o seu trabalho, né? Com afinco, com dedicação, ainda nem tudo está nas mãos dele. Ele depende que não haja a seca, que não haja o excesso de chuvas, né? Isso passa a não estar mais nas suas mãos. Mas ele precisa fazer tudo aquilo que cabe a si mesmo, que está nas suas mãos. Então é um exemplo também muito importante, né? Nas questões da vida, a mesma coisa. Façamos a nossa parte. É isso que os espíritos, em todas as obras, né? Nós temos essas orientações. Jesus orienta, né? Eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz, mas não a paz que o mundo vou lá dar. Em João, no Evangelho de João, tem essa passagem. Ele diz: eu deixo a paz a mim e deixo a minha paz vos dou. Mas ele quer dizer que a paz dele, de Jesus, não é a mesma paz que o mundo oferece, que é a paz da ociosidade, muitas vezes, a paz da inação, a paz de você não fazer absolutamente nada, a paz do abandono das coisas, de virar as costas, a paz de você não querer problemas, fugir dos desafios da vida, né? A paz que Jesus fala, minha paz, é a paz da coragem, a paz da fé, a paz da força de vontade, a paz de ver o próximo como um irmão, mesmo esse próximo confuso, perturbado, raivoso, desequilibrado. Vejamos esse próximo, seja um familiar, seja um companheiro de trabalho, seja um irmão. Vejamos como um filho de Deus, um irmão, e que não por acaso está nesse contexto em que eu vivo, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, seja na sociedade em que eu vivo, né? Esses são os desafios. Eu evoluo, progrido na paciência, justamente quando estou diante de situações, de relações, de ocorrências na vida que me chamam e que me desafiam para eu desenvolver a minha paciência. É assim que a vida vai nos auxiliando, vai nos propondo essa construção e esse progresso espiritual, né? É uma escola, né? A gente vê, os espíritos revelam isso nas obras básicas, eles chamam a Terra de uma escola, um hospital. Então, sempre quando algum pensamento de desordem, de ideia de abandono, de desespero visitar a nossa mente, lembramos dessa mensagem. Por que eu estou nesta escola? O que eu estou fazendo aqui nesta escola? O que eu preciso aprender? Por que eu estou aqui neste hospital? Qual a ferida que eu preciso curar em mim, que está aberta ainda? Às vezes, uma ferida muito antiga, de raiva, de ódio, de vingança, né? De falta de amor e falta de paciência. Então, oremos humildemente, reconhecendo essas nossas fraquezas, essas nossas dificuldades, não criando uma culpa extrema, né? Reconhecendo as nossas dores, as nossas dificuldades, oremos e busquemos na leitura, na conversa fraterna, né? A Casa Espírita tem esse trabalho do atendimento fraterno, a gente pode buscar um diálogo para buscar orientações e esclarecimentos, qual a melhor maneira que os espíritos nos orientam para bem proceder diante dessas questões da minha vida, né? Há
uma prece, uma oração atribuída a Francisco de Assis, né? Em que todos de vocês conhecem essa prece, que é algo muito profundo, muito intenso, e que revela, assim, algo, a essência da vida, quando a gente se fala em paz. Então, Francisco de Assis, ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. E onde há trevas, que eu leve a luz. É ele, nessa oração, Francisco de Assis, ensinando, nos mostrando, quando o ser humano, criado por Deus, o espírito, a alma, ele, reconhecendo as suas dificuldades, ele projeta na oração esses pedidos. Que eu seja instrumento da vossa paz. Porque o ser humano é instrumento de trabalho. Deus se utiliza, né, delega aos seus filhos, onde quer que eles estejam, naquele lugar, naquele ambiente, naquele momento de sofrimento, uma alma envolvida pelo o amor de Deus, lá age e trabalha, levando, onde há ódio, levando o amor, onde há ofensa, leva o perdão. Ele passa, nós passamos através desse processo e precisamos disso, e Deus delega isso, espera isso de nós, sermos instrumentos dessa paz. Sermos instrumentos. É o grande convite. Então, essa reflexão, né, que a gente gostaria de registrar e deixar nessa noite, amigos, é justamente isso. É em torno desta paz no mundo que precisa e que começa em mim, dentro de mim. Havia certa vez um homem que viajava, um peregrino, e ele passa próximo a uma cidade muito pequena, e existia um senhor bem no portal de entrada dessa cidade, e ele faz o seguinte questionamento: como são as pessoas que vivem nessa cidade? E esse senhor pede: da onde você vem? Como eram as pessoas lá? Ah, de onde eu venho, as pessoas eram terríveis, eram complicadas, eram complexas, mentirosas, difíceis de lidar. E o senhor responde: ó, nessa cidade você vai encontrar muitas pessoas assim. Mais à frente, depois de um tempo, um outro peregrino passa por ali também e faz a mesma pergunta para esse senhor: nessa cidade, como são as pessoas que vivem aí? Eu teria interesse de entrar nela. E esse senhor pergunta: de onde você vem? Como são as pessoas que vivem lá? Ah, de onde eu venho, as pessoas são legais, as pessoas são amigas, fazem a caridade, ajudam, ajudam-se, são honestas. Olha, nessa cidade você vai encontrar muitas pessoas assim. E alguém que estava próximo, que havia ouvido esses diálogos, questiona aquele senhor: por que que o senhor, em tempos, o senhor deu respostas diferentes a esses peregrinos? E ele respondeu: porque nós sempre vamos encontrar no ambiente onde nós estamos aquilo que está relacionado com o que a gente vibra dentro de nós. Se nós só conseguimos enxergar nos outros maldade e algo negativo, nós vamos encontrar em muitos lugares isso. Mas se nós temos olhos para observar aquilo que é belo, aquilo que é bonito, extraindo das pessoas as belezas, de forma muito silenciosa, de forma muito singular, mas observarmos aquilo que é belo também onde nós estejamos, ali nós vamos desfrutar de tudo isso. Então, fica sempre esse convite, né? Que cada um de nós possa ter força, coragem e dedicação, meus queridos amigos de Catanduvas, para construir a nossa paz, auxiliando os nossos irmãos de caminhada, sejam familiares, sejam no trabalho, para também poderem construir a sua paz. Francisco de Assis também, em certo momento, quando alguns discípulos que aprenderam sobre o evangelho com ele, saem para fazer a pregação, ele recomenda: preguem o evangelho,
se necessário, usem palavras. Era possível falar sobre o Evangelho, mas que principalmente as nossas ações, os nossos atos estejam relacionados e sempre conectados com as verdades do Evangelho. Desejamos uma boa noite a todos, para vocês, né? Registramos novamente a gratidão por estarmos aqui, recebemos esse convite para compartilharmos essa mensagem sempre simples, sempre singela, né? Em que os primeiros ouvidos mais atentos são sempre os da gente que está falando e que precisa, né? Escutar também muitas dessas mensagens e desses convites de Jesus e do Espiritismo para a gente trabalhar nessa construção da verdadeira paz. Nós vamos fazer, então, a prece de encerramento. Deus, nosso Pai, amigo e mestre Jesus, é sempre com o coração revestido em intensa alegria que agradecemos pela oportunidade, pela bênção da vida, por mais esse dia nesta escola, pelas reflexões desta noite, que elas possam encontrar morada, Senhor, nos nossos corações, nas nossas mãos, nas nossas mentes, ditando sempre o ritmo das nossas vidas. Pedimos na prece, Senhor, irradiando pelos nossos irmãos de caminhada que enfrentam as dores, quer sejam elas físicas, emocionais, mentais, espirituais. Visita, Senhor, a todos nos seus lares, nos hospitais, nas ruas, levando a tua paz, levando o teu amor. Por esta noite abençoada, por esse momento muito, muito especial. Obrigado. Muito obrigado.